Bom, boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa aula sobre o histórico das constituições. Nós paramos na última aula, na Constituição de 46. Vimos a Constituição de 46, a ideia de redemocratização. Ocorre que em 1964 nós tivemos o golpe militar e o golpe militar tomou o poder de forma não democrática. Então, quando se toma o poder de forma não democrática, em desacordo com a Constituição, então aquela Constituição não serve. E aí você tem que elaborar uma nova Constituição. E aí, nesse período do golpe militar de 64, nós temos 2 Constituições que foram elaboradas, a Constituição de 67 e a Constituição de 69. Então, é exatamente esse o contexto que a gente vai, eh, trabalhar. Bom, eh o início do regime militar, ele é marcado pelo o regime dos chamados atos institucionais. Então, o comando a partir do momento que um comando revolucionário assume o poder, ele começa a efetuar prisões, ele, começa a, eh, perseguir simpatizantes e manifestantes que eram contra o autoritarismo. Então nós tínhamos recentemente, a coisa de 30 anos atrás, menos de 30 anos atrás, vivenciado uma ditadura da era Vargas, o Estado Novo. E aí, em 46, começa a redemocratização com a Constituição de 46, o Manifesto dos Mineiros e uma série de movimentos nesse sentido de volta da democracia ao país. E pouco tempo depois, a gente se depara novamente com outra ditadura, com uma outra revolução, desta vez, com a ditadura militar. O ato institucional de 9 de abril de 64, então o golpe foi deflagrado em 31 de março de 64, em 9 de abril, o ato institucional desta data mantém a ordem constitucional vigente, que era a Constituição de 46, mas mas, eh, autoriza ali a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. Então, a repressão a a quem pensasse de alguma forma contrário ao que o regime dos atos institucionais, alguém que pensasse de alguma forma contrário, alguém que, dissesse algum argumento ou falasse em alguma peça teatral, em alguma produção cultural, eh, contra o regime, era perseguido. Se tivesse mandato, se fosse um parlamentar, perdia um mandato, né. Eh, Também nessa época, o Marechal Castelo Branco foi eleito presidente para completar o mandato, de 3 anos. Os atos institucionais que se seguiram, por isso que se chama do regime dos atos institucionais. Nós temos o AI-2, de 27 de outubro de 65, introduz modificações importantes no sistema político brasileiro. O AI-3, que continua uma série de medidas autoritárias, e o AI-4, que vai regulamentar o processo de uma nova Constituição. Então, era muito difícil manter a legitimidade desses atos institucionais dentro de uma Constituição democrática, que é a Constituição de 46. E aí, por isso que se precisa, mudou o sistema, mudou a forma em que agora o governo está sendo exercido por uma ditadura, então tem que fazer uma nova Constituição adequada a esse tipo de método de governar. A Constituição de 67, então, ela é promulgada, na verdade outorgada, ela é imposta,
em 24 de janeiro de 67 e entrou em vigor juntamente com a posse do presidente Marechal Arthur da Costa e Silva. Quais são as influências que ela sofreu? Bom, ela sofreu uma influência da Constituição de 37. A Constituição de 37, se vocês lembram, é o que a gente poderia chamar do golpe dentro do golpe. Getúlio Vargas tomou o poder em 1930, com a Revolução de 30, e em 37 ele dá um outro golpe para não sair do poder. E a Constituição de 34, que era a que vigorava na época, ela não servia mais. E aí foi trazida uma nova Constituição, foi outorgada uma nova Constituição, quer dizer, imposta, né? Esse termo outorgado é quando ela é imposta. Ela não surge de forma democrática. E as influências, ela tinha até um apelido chamado a Polaca, que era uma referência à Constituição da Polônia, que era também autoritária. Então, a Constituição de 67 foi se inspirar, foi sofrer a influência da Constituição de 37, que a gente já estudou essa Constituição de 37, que é considerada uma Constituição autoritária. Tudo que é característico do autoritarismo tem a ver com centralização de poder, com concentração de poder. Então, por exemplo, essa Constituição de 67 ampliou os poderes da União, ampliou os poderes do presidente, que é quem é o chefe da União, o chefe do Poder Executivo a nível federal, reformulou o sistema tributário e reduziu garantias. Então, garantias de liberdade de expressão, garantias de ir e vir, essas garantias que hoje são consideradas básicas para nós, no tempo da ditadura militar, elas foram reduzidas. Então, é uma forma de você pressionar e evitar que movimentos, evitar que as pessoas se reúnam, evitar que as pessoas usem a liberdade de expressão para fazer um artigo de jornal, para fazer de alguma forma transmitir as ideias e os argumentos que aquele regime não é o adequado. Então você precisa reduzir isso, né, para não dar oportunidade das pessoas se agruparem, das pessoas se organizarem para se rebelar contra esse sistema de governo. Qual era a estrutura governamental prevista na Constituição de 67, que é a Constituição que a gente está estudando agora? Só um detalhe, gente, se vocês tiverem curiosidade de ver qualquer dessas constituições, é só colocar no Google, assim, ó, Constituição de 1967. Aí o Google apresenta aqui, provavelmente, ele vai te remeter para o site do Planalto. Tá vendo aqui? planalto.gov.br, que é o site da Presidência da República, onde tem organizado toda a legislação brasileira, organizada, atualizada. Então, sempre que você quiser saber o conteúdo de uma determinada lei, você busca no Google e observa se ele te joga para o site do Planalto, que é onde tem o repositório da legislação brasileira. Então, eu posso clicar aqui na Constituição e ela vai me dizer, a Constituição de 67, é essa daqui, ó, a Constituição de 67, tem todos os artigos aqui e você pode ler a Constituição de 67, assim como todas as outras que a gente está estudando, tá. Então qual é a estrutura governamental? Bom, a forma de governo é uma república federativa com a capital agora no Distrito Federal e sem religião oficial. A gente sabe que o Brasil já teve uma religião oficial na época do Império, a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, ela trouxe sim a religião oficial, mas a partir da nossa primeira Constituição na era republicana, seria a nossa segunda Constituição na história, mas a primeira da era republicana, não tem mais religião oficial. O Brasil
é um país, a República Federativa do Brasil é um país que é considerado estado laico, ou seja, ele não tem religião oficial. Isso é até um ponto curioso, né, porque, existe uma discussão jurídica, aqui abrindo um parêntese, né, sobre essa questão do estado laico. Tem uma discussão jurídica que é com relação à possibilidade de órgãos públicos ter símbolos religiosos, como, por exemplo, um crucifixo ou coisas do tipo, né, símbolos que remetem a uma determinada religião. Bom, eh, se vocês têm o hábito de ou já foram por alguma situação, vocês chegaram aí, na nos fóruns, em geral nos tribunais, geralmente é nos fóruns ou nos tribunais, tem, algum símbolo religioso, ou um crucifixo, eh, e aí, teve uma discussão jurídica, né, sobre a possibilidade de ser, necessário retirar esses símbolos religiosos ou não, se eles podiam permanecer. E na opinião de vocês, o que é que vocês acham sobre isso? A República Federativa do Brasil é um estado laico, não tem religião oficial, então até que medida o estado poderia, eh, permitir ou então custear, porque, quando você vai comprar os móveis, por exemplo, né, ah, se criou ali uma nova repartição, né, uma nova repartição naquele lugar, e aí precisa adquirir o mobiliário, né, os móveis. Se o estado poderia gastar dinheiro, mesmo com licitação, mesmo com compra, dentro da previsão legal, né, se o estado poderia investir dinheiro em símbolos religiosos, em comprar, por exemplo, mobiliário, decoração com essa ideia, né, de símbolos religiosos. O que que vocês acham da ideia? O que que vocês acham, se é possível, se não é possível? Professor, Professor, eu acho. ah, Pode falar, Flávia. não, não me incomoda, né? Mas assim, para os protestantes, né? No caso, mas se for, por exemplo, meu irmão acabou de dizer que no Zão Nosso tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, entendeu? Já para os protestantes não seria legal. Não me incomoda, mas se o Estado é laico, então seria sensato não ter, não gastar dinheiro público com as imagens. A Rita também Professor, queria falar. eu acho que isso é muito relativo. Por exemplo, se você vê na Bahia, em Minas Gerais, lá essas obras, elas são como obras de arte, elas não entram na categoria só religiosa, né? São peças assim de artistas que têm um renome e tal. Então, eu acho, agora, comprar com o dinheiro do Estado, eu acho que é um pouco, se for para professar a fé, eu acho que não pode. Acho que se você leva, por exemplo, você é funcionário público, aquela é a sua crença, você leva, ok. Agora, fazer uma licitação para comprar uma obra, a não ser que seja como obra de arte, enquanto obra de arte, aí eu acho que dá certo. Tem algumas questões aí, né, Rita. Bom, você como funcionário público, a pergunta também é: será que você pode fazer isso? Ou seja, ornar, decorar a sua repartição, com símbolos religiosos? Ou seja, o Estado você ali é um representante do Estado, você é um funcionário público, está ali atendendo ao público e pessoas, usuários, têm que estar ali obrigatoriamente em determinadas situações, determinadas, eh, repartições, que você obrigatoriamente tem que estar lá, não é uma, vamos dizer, não é uma faculdade, né, você precisa, estar lá, né. Então, até que medida essa ornamentação,
essa mobília, essa decoração, poderia ser, primeiro, do ponto de vista do dinheiro público ser utilizada e segundo, você como funcionário público também fazer esse uso ostensivo, né, da questão. Bom, até o momento, agora, o Supremo ainda vai debater essa questão, exatamente essa questão, essa questão da permanência de símbolos religiosos nas repartições públicas, que eu acho que quando você frequenta, quem já frequentou repartição pública observou que tem, né, símbolos religiosos. E aí implica uma série de questões, né, uma série de questões. Uma delas é essa questão do dinheiro público, né, sendo utilizado para adquirir símbolos religiosos, via de regra associados à Igreja Católica. Segundo, se a presença desses símbolos numa repartição pública viola a figura do Estado laico, então o Estado está de alguma forma ali apresentando para aquelas pessoas um incentivo, um símbolo religioso e tal. Mas essas questões não param só por aí, né, sobre a possibilidade de ter ou não nas repartições. Essa questão da religião ela é bem interessante sobre vários aspectos. Por exemplo, se o gestor público, na hora dele, construir um hospital, se ele é obrigado a construir uma capela, né, se ele vai gastar dinheiro público, a capela, é, via de regra, associado com a Igreja Católica, né, a ideia. E aí se ele teria que também custear essa construção, né, ou não, né, ou se ele poderia fazer o hospital sem construir essa capela. E aí você poderia até argumentar, né, eh, do ponto de vista do ecumenismo, que você poderia, permitir que construísse um local de reflexão, um local de ligação, religiosa entre aquelas praticantes de determinada religião, de forma que pudesse ser usada por todos, não fosse uma situação restrita a apenas uma religião, poderia ser uma saída. Outras questões também sobre essa questão da laicidade, né, do Estado, é uma questão interessante, essa é bem específica, mas, um caso real, né, uma pessoa presa, ela professa a fé do islamismo, muçulmano, e eles têm por hábito rezar voltados para Meca, então eles têm um hábito, um costume religioso que precisa, ser observado. Para eles aquilo é bastante significativo, né, faz parte da cultura deles, faz parte da religião deles. E a cela onde ele está, a janela da cela não é voltada para Meca. Então a pergunta ele requer ao diretor lá do presídio, que, abra uma janela, né, voltada para Meca, para ele poder, rezar olhando para o horizonte onde está Meca. E aí vocês dizem: "Tem que fazer essa janela ou não tem que fazer essa janela?" Ou ele vai, fazer as suas orações voltadas para outro lugar? Essa é uma questão bem específica, né, para vocês verem como é as implicações, né, da religião. Pois é, professor, eu acho que respeitar a religião, ok. Agora, uma exigência desse tipo tem que ver se essa janela não fere a segurança, né? Se fere a segurança, né? Se essa janela pode colocar em risco a segurança da cela, eu acho que não coloca. Mas se não fere, se acha que não tem problema, se o pessoal lá da segurança entender que essa janela não tem rota de fuga, não tem perigo, eu acho que
respeitar as religiões é sempre muito bom, né? Independente de qual seja ela. Eu acho que essa questão dos hospitais, quando iniciou os hospitais no Brasil, todos eles tinham, por quê? Porque eles eram de fundações, eles eram filantropias normalmente financiadas com dinheiro de católicos. Então, por conta disso, é que esses hospitais mais antigos tinham. Hoje você não vê mais um hospital com uma capela, de uma igreja em específico, de uma religião específica. Elas são normalmente, como o senhor disse, ecumênicas, né? Elas não têm mais os símbolos religiosos que costumava ter. Mas eu acho assim, É, eu acho aí que é um espaço, porque aquele é um momento que a pessoa está sensibilizada, né? E eu acho que é um das válvulas de escape de quem está num ambiente hospitalar, é justamente a questão da oração e tal. Então, talvez seja mais pelo fator psicológico do que por essa questão mesmo de assumir uma religião. eu entendi. E quando se trata de dinheiro público para ser aplicado na construção, então você imagina, o hospital com a capela é X, sem a capela é X menos alguma coisa. Então, essas questões acabam vindo à tona, para saber se o Estado é obrigado ou não, assim como construir essa janela aberta lá para Meca, né, que é a cultura e a religião dessa pessoa presa. Bom, a rigor, sim, né, o Estado poderia fazer essa janela, em respeito à liberdade de crença e consciência religiosa da pessoa, dada aquela condição que ele está ali, né, sem poder, ele próprio fazer exercício da sua fé, né, ele está numa circunstâncias em que ele está, preso e recluso. E nem por isso ele é proibido de, professar a sua fé. Então, a princípio, sim. Agora, com relação aos locais, eh, do poder judiciário, principalmente, né, que é um ambiente muito conservador, tradicional, né, os tribunais, fóruns, geralmente tem essa conotação. Como a Olga está perguntando aqui, né, se nesses órgãos possuem esses símbolos, né. Eu vou te mostrar aqui, Olga, no o o plenário dos STF, plenário do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver se tem fotos aqui. Plenário do STF. Não sei se está dando para você perceber aqui, o plenário, essa foto aqui está mais, talvez ela esteja mais visível. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco. Não sei se você está conseguindo ver aquele símbolo que tem. Tem um O símbolo crucifixo, né, que tem professor? lá no final, é um Um crucifixo, crucifixo, né? né. É um crucifixo. Então, assim, esse é o plenário da Suprema Corte, né, é o da a corte mais alta e mais importante do Brasil. E ela tem esse crucifixo lá como um item de decoração, um item que faz parte ali da arquitetura ali do prédio, inclusive tem um entalhe diferente, né, no revestimento da parede, justamente para comportar aquele item, né. E aí o Conselho Nacional de Justiça já teve que se deparar com essa discussão, né, se nos fóruns teriam que tirar ou teriam que deixar esses símbolos religiosos. E a conclusão, quando o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, trabalhou essa questão, ele disse que por uma questão cultural, histórica e cultural, a tradição, né, era usar esses itens, usar esses símbolos, e que isso não representaria uma violação ao Estado laico, né. Então, no poder judiciário já teve essa primeira discussão a respeito disso. Agora o Supremo vai discutir isso definitivamente mesmo, se em todas as repartições públicas e começando por ele próprio, né, que tem um símbolo religioso lá, se vai ser permitido ou não. Então, a gente ainda não tem a decisão final, né, do Supremo, eles ainda vão começar a trabalhar essa questão, mas é uma questão interessante,
parece uma questão de só menos importância, porque foi a religião oficial, abolida desde a nossa segunda Constituição na história, mas ainda hoje tem implicações, como essa que o Supremo vai ter que debater, e outras aí, como desse preso e como o do hospital, né, o do dinheiro público usado para, fomentar, o porque é exatamente a discussão é que se isso não fomentaria o proselitismo religioso, ou seja, se o Estado não estaria subvencionando, em outras palavras, a propaganda de um símbolo religioso de uma determinada, eh, religião, né. Bom, mas aí é cena dos próximos capítulos mesmo, né, o Supremo vai decidir, e aí quando ele decidir, vai ser com certeza noticiado. E aí, Olga, você não vai ver mais. Se o Supremo disser que não pode, né, aí você não vai ver mais em repartições públicas, símbolos religiosos. Então a estrutura governamental, né, era uma república federativa, sem religião oficial. Os poderes, eh, os poderes eram 3. A gente lembra que na nossa primeira Constituição não era assim, eram 4 poderes, né. Na Constituição de 67 são 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Lembrando, né, teoria de Montesquieu. O legislativo faz as leis, o executivo executa as leis feitas pelo legislativo. E o judiciário faz o quê? O judiciário julga os conflitos decorrentes da aplicação daquela lei. Então é assim que funciona o sistema de tripartição de poderes. Como é que funcionava o legislativo? O legislativo funcionava como hoje, Congresso Nacional dividido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. E o poder executivo, como é que ele era exercido? O poder executivo era exercido pelo presidente, que era eleito de forma indireta para um mandato de 4 anos. E lembra, ele tinha poderes ampliados, né? Toda ditadura tem que concentrar poderes na mão do ditador, na mão do presidente, no caso. E o poder judiciário? Como é que o poder judiciário vivia nessa quadra de ditadura? Bom, o poder judiciário, tinha como órgãos, o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa cúpula máxima, a nossa Suprema Corte, é onde vão, parar os recursos em última instância. Nós tínhamos também os tribunais federais de recursos, lembra que tinha a Justiça Federal? Então, causas que tramitavam na Justiça Federal eram julgadas em grau de recurso pelos tribunais federais de recursos. E nós tínhamos os nossos tribunais e juízes, militares. Então, a Justiça Militar ganha, proeminência, porque a Justiça Militar, nós estamos numa ditadura militar. Então, a Justiça Militar, ela tinha uma importância, significativa nesse período. Bom, e no tocante àquela Declaração de Direitos, no tocante aos direitos fundamentais, bom, foi criado a supressão dos direitos políticos por 10 anos, a perda da propriedade para a reforma agrária e a indenização em títulos da dívida pública. São situações que afetam ali direitos básicos do cidadão, previsto na Constituição de 67. Atos institucionais, que são documentos jurídicos que, são muito violadores de garantias constitucionais, porque eles visam endurecer, o regime, eles visam deixar ali o regime mais grave, mais forte.
retirando direitos do cidadão, que a gente viu sempre naquela equação, né, quando o Estado interfere mais fortemente na liberdade do cidadão, significa que o cidadão está perdendo direitos, está tendo cada vez mais a restrição dos seus direitos. Então, numa ditadura, isso é a regra. O Estado tem que intervir e tem que fazer leis e tem que fazer normas que vão intervir na liberdade dos cidadãos. E aí nós temos o famoso Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. No regime dos atos institucionais, esse AI-5 foi o mais grave, o mais perverso. Ele foi promulgado em 13 de dezembro de 68 e foi o mais duro golpe na economia, na democracia brasileira durante o regime militar. Permitia que o presidente tivesse mais poderes, ele podia decretar intervenção nos estados e municípios, suspender direitos políticos, cassar mandatos eletivos. Então, você imagina, você é um deputado, um senador, tem lá o seu mandato garantido, né, pela Constituição, e de repente você faz um pronunciamento na Câmara ou um pronunciamento no Senado criticando o presidente da época, e o presidente pega a caneta dele, igual como ele está assinando ali aquela pinturazinha ali, né? Ele pega a caneta dele e manda bater o ato, cassando o seu mandato. Né? Imagina uma situação dessa acontecendo hoje, né? Na nossa vida democrática, no nosso Estado democrático. Isso é inconcebível, né? Mas naquela época, sim, o AI-5 permitiu concentrar poderes na mão do presidente, inclusive para ele caçar mandatos eletivos. Suspendeu várias garantias constitucionais, como o habeas corpus. O habeas corpus é um remédio jurídico constitucional muito importante, porque quando você está sofrendo alguma violação no seu direito de ir e vir, alguma violação decorrente de uma ilegalidade ou de um abuso de direito, um abuso de poder de uma autoridade pública, porque, via de regra, quem vai restringir a sua liberdade ou é uma autoridade pública, ou é um juiz, ou é um delegado de polícia. Quando você está diante de uma ilegalidade, quando aquele delegado de polícia não pode fazer aquilo, porque aquilo não está previsto na lei, ele não pode prender você. Antigamente tinha, e hoje não tem, né? Mas prender para averiguação. Não sei se vocês já ouviram falar essa frase, né? Fulano foi preso para averiguação. Então, prendia a pessoa do nada, na rua, prendiam ela e levavam para a delegacia para averiguação. Isso não existe. Essa prisão, ela é ilegal. Não existe essa prisão para averiguação. No nosso ordenamento jurídico nacional brasileiro, você só pode ser preso em duas situações. Uma é quando você está em flagrante de crime delito, é o chamado flagrante delito. Você está cometendo um crime em flagrante e você pode ser preso sem precisar de mandado judicial. Qualquer pessoa do povo pode fazer essa prisão. Ou a outra opção é uma prisão decorrente de um mandado de um juiz, mandado de uma autoridade judiciária. Se um juiz ordenou a sua prisão, ela pode ser concedida, porque presume-se que o juiz não vai praticar atos ilegais, não vai praticar nenhum ato abusivo, ele vai observar a lei, e se a lei permitir aquele tipo de prisão, então ele ordena aquele tipo de prisão. Então, as pessoas só podem ser presas no Estado democrático de direito, no ordenamento jurídico brasileiro, nessas duas hipóteses, ou se elas estiverem em flagrante delito, ou se elas forem destinatárias de um mandado judicial. Qualquer situação de uma prisão que não esteja nessa primeira hipótese e nessa segunda hipótese, essa prisão será ilegal. Essa prisão é aquela chamada prisão por averiguação, por exemplo, né? Essa é uma prisão ilegal. Então, quem está
sofrendo uma prisão ilegal, nesses termos, tem direito de lançar mão de uma ação na justiça chamada habeas corpus. Óbvio, como ela está presa, ela não pode ir lá na justiça da entrada. Então é por isso que o habeas corpus, ele é um tipo de ação que pode ser ingressada por qualquer pessoa. Por exemplo, vocês que não são advogados ou podem po não são profissionais jurídicos, mas são cidadãos, e vocês podem ingressar com habeas corpus em favor de qualquer pessoa que vocês tenham notícia de que está sofrendo uma prisão ilegal, uma prisão abusiva. E você pode ingressar, ou seja, você pode ir à justiça, apresentar o seu pedido de habeas corpus e dizer: "Olha, aquela pessoa está sofrendo uma coação ilegal, está sofrendo uma prisão arbitrária, está sofrendo uma prisão ilegal, e senhor juiz, tire essa pessoa da cadeia, porque prisão ilegal não pode ser admitida". Então o habeas corpus, ele é um instrumento jurídico muito importante para nós, desde a Magna Carta de João Sem Terra, que a gente estudou lá. O habeas corpus, ele está presente na história do mundo civilizado, do mundo ocidental principalmente, e nós devemos prezar por essa garantia. Isso é uma garantia fundamental, de extrema importância. Só abrir aqui um o texto constitucional para mostrar, é sempre importante. Aliás, o texto do nosso Código de Processo Penal, que fala da prisão em flagrante. Quando é que eu posso dizer que uma pessoa está em flagrante delito? Bom, quem diz para mim é a lei, né? A lei, nós temos o nosso Código de Processo Penal, e ele tem um artigo que fala, na verdade, um capítulo todo aqui falando sobre prisão em flagrante. E o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele, descreve em minúcias, em detalhes, né, o que é um flagrante delito, né, o que é exatamente essa frase aqui, né, esse termo, flagrante delito. Então, está em flagrante delito quem está numa dessas 4 situações, tá. A principal e a mais conhecida é quando a pessoa está cometendo a infração penal, aí ela está em flagrante delito. Então qualquer pessoa pode prendê-la, e as autoridades públicas, policiais, agentes públicos têm a obrigação, têm o dever de prender quem está em flagrante. Mas qualquer pessoa do povo pode fazer essa prisão. É isso que diz aqui o artigo 301, ó. Qualquer do povo poderá, e as autoridades e seus agentes deverão. Conseguiram perceber aí a diferença? Qualquer do povo pode, e as autoridades policiais devem prender qualquer pessoa que estiver em flagrante delito, tá. Então, quem está em flagrante delito? Bom, aí o 302 ajuda a gente a entender, né. Primeira situação, quem está cometendo a infração. Então, a pessoa está cometendo a infração, qualquer pessoa pode ir lá e prendê-la e levá-la até a autoridade mais próxima, o delegado de polícia ou a polícia militar, enfim, pode prender, qualquer pessoa pode prender. Outra situação, quando ele acabou de cometer o crime, acabou de cometer a infração penal. Então você também, nessa hipótese, você, como qualquer pessoa do povo, pode, e as autoridades devem prendê-lo. Então é a segunda hipótese em que a pessoa pode ter ali seu direito de liberdade cerceado, restringido, legalmente dentro da lei, é quando a pessoa está em flagrante. Terceira situação, é quando a pessoa pratica o crime e foge e é perseguido. Ou ele é perseguido pela polícia, ou ele é perseguido pela vítima. Imagina aquela cena, né? Pega ladrão, alguma coisa do tipo, e uma pessoa correndo e várias outras correndo atrás. E essa pessoa está em flagrante. A hora que ela for presa,
A hora que ela for, capturada, que ela for encontrada, ela está em flagrante. Então, às vezes, tem casos excepcionais que essa perseguição, ela leva horas, às vezes dias, às vezes meses. É o caso típico daqueles assalto a banco, em que a quadrilha entra na cidade, faz o assalto ao banco e depois foge, né, e a polícia começa a perseguir. Aí eles se embrenham na mata e a polícia também se embrenha na mata. E aí vai perseguindo, por um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana e assim sucessivamente, né. A hora que eles se não houve interrupção da perseguição, ou seja, se a perseguição foi contínua, nesse caso, se a perseguição for contínua, a hora que eles conseguirem serem presos, eles estão em flagrante delito. Então é meio que uma, que a gente pode dizer, é meio que uma falácia, né, um mito, né, dizer que a prisão em flagrante só dura 24 horas. Então, depois de 24 horas não tem mais prisão em flagrante, né. É uma meia-verdade, porque se houve perseguição, enquanto estiver acontecendo a perseguição, a pessoa está em flagrante, pelo artigo 302, item 3 ali do nosso artigo do Código de Processo Penal. E a quarta situação é aquela pessoa que ela não foi presa quando ela estava cometendo, ela não foi presa quando ela acabou de cometer, ela não é perseguida pela polícia ou pela vítima, mas ela é encontrada logo após o crime com esses objetos bem aí, instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então você imagina aquela situação hipotética, né, 3 horas da manhã, uma pessoa andando na rua com uma televisão de 42 polegadas no ombro, né, assim, de madrugada. Do nada, uma pessoa andando com a televisão. Há uma chance muito grande que aquela pessoa tenha furtado aquela televisão, né, tenha entrado em alguma casa e tenha furtado aquela televisão. Ela é presa com aquele objeto e, de acordo com a lei, ela está em flagrante delito, né. Vocês imaginam essa cena? Uma pessoa andando 4 horas da manhã com uma televisão nas costas? É estranho, né, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Provavelmente ela furtou, né. E ela está em flagrante, se ela for encontrada com esses objetos. Então, numa situação de flagrante, você pode prender, sem problema nenhum, e isso está previsto dentro da legislação brasileira. E, a outra forma é pela ordem escrita de um juiz. O juiz vai dar lá o mandado de prisão. Aliás, chamo a atenção de vocês que existe um sistema na internet, em que você pode consultar se tem mandado de prisão, né. Você pode consultar aqui, ó, Banco Nacional de Mandado de Prisão. Eh, Olha só, esse número aqui, ó, portal do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Você entra no Banco Nacional, e aí ele permite que você consulte. Pode consultar pelo CPF, pode consultar pelo nome, se você tem algum mandado de prisão, contra você. Então, quem quer fazer o teste aí? Eu vou botar o meu nome aqui, ó. Vou botar o meu nome aqui. Eu boto o nome e pede para ele pesquisar. Aí ele dá o resultado, né. Ó, eu vou ampliar aqui para ver. Ó, não foram encontrados mandados de prisão pendentes para esse nome, tá. Pesquisa realizada, nesta data. Bom, isso é até interessante, né, porque, se você quer conhecer uma pessoa, você quer saber se ela tem, eh, algum problema envolvido na justiça, né, você pode
fazer essa pesquisa, né. Eh, sabe aquele novo affair, né, das meninas que conhecem aquele rapaz, né, que parece ser tudo de bom e tudo, né, de repente é bom fazer essa pesquisa, né, para descobrir aí se Professor, eu sempre fiz isso, passei a fazer isso, sempre não, né? Principalmente também no Jus Brasil, mas aí diz, não, isso é coisa de doida. Não é coisa de doida, a gente tem é que saber não. onde está pisando, né? Ainda mais aí com os altos índices de feminicídio. É, não é coisa de doido não. E você pode pesquisar, saber se a pessoa tem mandado de prisão, tá bom? Nessa plataforma você consegue, eh, identificar, né, se a pessoa tem. É bom, né? É bom estar antenado aí para saber. Então, ou é flagrante delito ou é mandado de prisão. São essas 2 hipóteses que uma pessoa pode ser presa no Brasil. Fora dessas hipóteses, a prisão é ilegal, cabe habeas corpus. E habeas corpus, como eu já falei, é uma ação que pode ser, apresentada por qualquer cidadão, não precisa ser advogado, é só o pode ser apresentado em qualquer papel para o juiz, é só para, eh, pode ser em papel de pão, pode ser, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas os presos, eu vou botar aqui, cartas de presos, carta de presos. Os presos escrevem muitas cartas para os juízes, às vezes, com pedidos de soltura, ó ó, tem muita essas cartinhas, eles escrevem, eles pegam um pedaço de papel, escrevem, e tem umas que são, habeas corpus, que eles fazem. Eles dizem que estão sofrendo algum ato ilegal, algum abuso de direito, tipo um caso absurdo, já passaram do tempo da prisão e ainda estão lá, e o diretor não solta eles, alguma coisa absurda, assim, do tipo, ilegal. E aí ele faz, isso pode ser considerado um habeas corpus, porque habeas corpus pode ser apresentado por qualquer pessoa, pode ser em qualquer papel, né, e, o juiz vai despachar, vai analisar e, se for o caso, vai ordenar a soltura daquela pessoa que está sofrendo uma violação. Então você imagina que o habeas corpus é uma coisa, é um instrumento jurídico muito importante para a vida em sociedade. Ele vai evitar que pessoas sejam presas ilegalmente. E num período de ditadura, você suprimir o habeas corpus, você, suspender o habeas corpus, é uma situação extremamente grave, não é? Vocês não concordam? É uma situação extremamente grave. Então, agora você vai poder ser preso ilegalmente, sem estar em flagrante delito, sem ser por ordem escrita da autoridade policial, da autoridade judiciária, melhor dizendo, que a autoridade policial não pode expedir mandado de prisão, apenas o poder judiciário, apenas o juiz que pode. Eh, então, tipo, eu sou professor da Universidade Federal, eu estou dando uma aula, e aí eu dou essa aula e falo alguma coisa contra o regime, ou contra o presidente, o que que vai acontecer comigo? A hora que o governo souber, ele vai pode até ser antes de eu terminar a aula, a polícia chega lá e me leva preso da sala de aula mesmo, e daí ninguém mais me vê, né, ninguém mais me vê. E aí eu posso ter até advogado, eu posso ter vocês, os alunos, para poder, me saltar, entrar com habeas corpus e tal, mas aí quando você vai apresentar esse habeas corpus, o juiz diz: "Não, o ato institucional", aí sim que suspendeu o habeas corpus. Então você não tem, direito a entrar com habeas corpus. Imagine um cenário aterrador desse, né. Eh, coisas que a a ditadura proporciona, né, verdadeiras atrocidades, com relação aos direitos das pessoas.
E teve gente e tinha gente querendo, né, a volta da ditadura, né, tinha pessoas querendo que os militares tomassem novamente o poder, né, é um desconhecimento muito grande da história recente política do país, né, em que, uma garantia tão preciosa como essa do habeas corpus, desde Magna Carta para cá, ela simplesmente deixa de existir, né. Os impactos do ato institucional número 5 foi o mais duro golpe na democracia, brasileira. Houve o recesso, decretou o recesso do Congresso, o presidente fechou o Congresso. Então veja, quantas vezes nesses estudos das constituições a gente tem falado que, o ditador fechou o Congresso, né, dissolveu o parlamento, né, vocês já ouviram várias vezes falar isso, né. Então, no ato institucional número 5, uma das consequências foi essa. A ampliação do autoritarismo permitiu que o regime militar intensificasse a repressão e o controle na sociedade brasileira, controle da cultura, controle das músicas, de peças teatrais, de cinema, a censura, e possibilitou o crescimento da resistência civil, movimentos de oposição ao regime militar, tá. E a oposição gerando repressão, né. Cada vez mais cada vez mais, reprimindo, né, o regime ficando mais duro, né. Bom, eh, começou a acontecer um episódio, que foi o afastamento de Costa e Silva por uma questão de doença, e uma junta militar assume. Essa junta militar composta pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. E aí fazem a emenda constitucional número 1. Nós estamos estudando a Constituição de 67, e aí fazem a emenda constitucional número 1. Essa emenda constitucional número 1, ela, apesar de ser uma emenda constitucional no nome, ela é praticamente uma nova Constituição, porque eles reescreveram a Constituição do zero, através dessa emenda constitucional. Então a doutrina, isso aí é muito curioso, né, a doutrina considera que, apesar de ser o nome emenda constitucional, mas na verdade ela é uma nova Constituição, a a emenda número 1 de 69, tá. Se você botar aqui, ó, Constituição de 67 e as emendas constitucionais, a emenda número 1 de 69, que é a Constituição, cadê? Não está aqui. É a Constituição de 69, ó. Constituição de 1969. A Constituição de 1969, olha o que aconteceu com a Constituição de 67, tá. Lembra quando eu falei que quando está arriscado assim, está arriscado, é porque sofreu uma revogação, sofreu uma modificação por alguma outra norma? No site do Planalto é Sim. fácil a gente ver, né, o que que aconteceu com a Constituição de 67. Então olha, para não perder a noção das coisas. A Constituição de 67, ela sofreu uma emenda, a emenda número 1, em 1969. Olha só o que essa emenda fez com a Constituição de 67. Ela simplesmente riscou toda a Constituição de 67, ela simplesmente anulou tudo, revogou tudo, e escreveu uma nova. Deixa eu chegando mais aqui para baixo, ela vai, ó, escreveu uma nova, entendeu? Ela apagou todos os artigos da Constituição, tudo, 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 e aí começou uma nova, dizendo tudo de novo, a organização política do Brasil, os direitos, o poder judiciário, tudo, 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 tá. Então, por isso, por essa razão que a doutrina tem
defendido e tem entendido que a emenda número 1 à Constituição de 67, na verdade, é uma nova Constituição, é a Constituição de 69. Então você vai procurar a Constituição de 69, como eu fiz aqui a pesquisa no Google, né. Eu quero ler a Constituição de 69, o que que o Planalto vai te dizer? A Constituição de 69 é a emenda número 1 à Constituição de 67. Tá dando para entender ou tá muito confuso? Tá dando para entender, né? Tá dando para entender, professor. Agora, por exemplo, se o Tá. senhor colocar lá como numa prova, como constituições, e a gente entender que essa de 69 a gente colocar como uma constituição, o senhor vai considerar errado ou certo? Não, ela é uma nova Constituição. Se você olha o que ela fez com a Constituição anterior. Ela apagou toda a Constituição anterior. Ela reescreveu tudo do zero. Pois é, Ó, ela aqui, ó. escreveu total, não ficou nenhum artigo, né, professor? Não, ficou nada, ficou nada. Ela apagou tudo. O Ela riscou preâmbulo tudo. ficou mesmo? Tudo, foi apagado tudo. É uma nova Constituição. Aí, ó. Começou aqui, ó. Vou chegar nela aqui, ó. Pronto, ó. Começou tudo. Tudo de novo, né. Por isso que nem tem discussão com relação a isso, tá. É uma nova Constituição sim, tá. É uma nova Constituição. E apesar do nome ser emenda constitucional, né, mas ela é de fato uma nova Constituição. Para que se faz isso, né? Você quer fazer isso que é para endurecer o regime, né, para deixar ele mais forte, reprimir as insurgências, restringir direitos. Bom, esse texto aqui da emenda constitucional 69, vamos já agora nessa nova Constituição, né, de 69. Qual é a natureza dela, né? Apesar de ser, no nome, formalmente, uma emenda, mas na verdade era uma nova Constituição. Então ela é sim considerada uma Constituição, a Constituição de 67, apesar de formalmente ela ser uma emenda. Ela constitucionalizou os atos institucionais. O que é constitucionalizar um direito? É trazer para o texto constitucional. Se a gente tem a Constituição como a nossa norma mais importante, a norma jurídica superior a todas as outras, quando você traz um determinado direito e coloca no texto constitucional, você diz que constitucionalizou aquilo, né. E aí os atos institucionais que não estavam no texto constitucional da Constituição anterior, agora passaram a estar, porque os atos institucionais, eles são exatamente a forma de endurecer o regime. Mandato presidencial. Aumentou o mandato presidencial para 5 anos, ainda continuando com eleição indireta. E no contexto econômico, após o período do milagre econômico, o Brasil passou a enfrentar uma crise econômica, muito forte. Então, são todos os ingredientes para deixar o ambiente mais tumultuado. Medidas autoritárias. Quais foram as medidas autoritárias que surgiram na vigência da Constituição de 69, a emenda número 1 à Constituição de 67? Chamada Lei Falcão, que reduziu a propaganda política, visando enfraquecer a oposição. A Lei Falcão é de 1976. O famoso Pacote de Abril, não sei se vocês já ouviram falar, o Pacote de Abril de 1977. Olha aí de novo o que aconteceu. O presidente dissolve o Congresso Nacional e implementa medidas como redução de quóruns para aprovar emendas constitucionais. Bom, dissolver novamente o Congresso Nacional. Você imagina que a democracia brasileira, a quantidade de vezes que o Congresso Nacional foi dissolvido,
é realmente uma instabilidade muito grande. E para endurecer, eh, para essa insatisfação, né, da população, ela já começa a cair num declínio, né, e aí vem o pacote de junho de 1978, revogando o AI-5, aquele que suspendeu o habeas corpus, aquele que permitiu caçar direitos políticos, caçar mandatos, revogou o habeas corpus e suspendeu as medidas que cessavam os direitos políticos, já estavam numa crescente de queda do regime. E aí começa a ter medidas jurídicas para a chamada abertura política. Então nós temos a lei da anistia. A lei da anistia é uma lei federal 6.683 de 79. A lei da anistia, ela concedeu anistia a todos aqueles que praticaram crimes políticos, seja do lado dos insurgentes, da população que era contra o regime, seja do lado dos militares que apoiavam o regime. Todos eles cometeram crimes de um lado ou de outro, e a lei da anistia, ela anistiava, esse é o nome mesmo que chama, né, a anistia, gente, é como se fosse um perdão, não é um perdão, mas é como se fosse uma forma de não punir aquelas pessoas que praticaram aqueles crimes, passando uma borracha em cima daquilo, vamos colocar assim entre aspas, né, para ficar mais fácil o entendimento. Então a anistia, ela perdoa ali aqueles crimes, crimes tanto cometidos pela sociedade quanto cometidos pelos agentes, os agentes estatais. E esta lei da anistia, ela chegou a ser bem polêmica e foi inclusive debatida no Supremo Tribunal Federal depois, posteriormente, já na vigência da Constituição de 88, porque a nossa Constituição de 88, ela estabelece que a tortura é um crime imprescritível. O que é um crime imprescritível? É um crime que nunca prescreve. Sempre o Estado vai poder punir aquela pessoa que praticou a tortura. Tem outros crimes também, tortura, racismo, mas aqui que interessa para nosso estudo é a tortura, porque sabidamente a tortura era um método de interrogatório policial, e a polícia da repressão, a polícia que perseguia os insurgentes, que perseguia os revolucionários, ela utilizava, via de regra, métodos de tortura para poder obter confissões, para obter informações, para auxiliar nas investigações, a descobrir outras pessoas insurgentes e assim por diante. Então havia uma discussão jurídica se no Supremo depois, né, muito depois, já na vigência da Constituição de 88. Havia essa discussão jurídica se essa lei da anistia ela era constitucional ou não, se ela tinha sido recepcionada ou não pela nossa Constituição, porque a nossa Constituição diz que tortura é imprescritível. E as pessoas que foram beneficiadas com essa lei, elas tinham praticado tortura. Então, como é que seria isso, né? Como é que isso ia funcionar no Estado Democrático de Direito? A gente ia passar uma borracha em cima disso, a respeito de crimes graves, né? Crimes contra a humanidade, tortura. Enfim, aí o Supremo estava com essa discussão para fazer, né? Para definir, afinal de contas, o Supremo ia dizer, né? Que a lei não valia e que agora tem que processar mesmo as pessoas que praticaram, dos dois lados, né? As pessoas que praticaram tortura. Enfim, aí o Supremo disse que sim, a lei vale, que foi uma opção do Estado brasileiro naquela época, anistiar, e, portanto, está válida a lei da anistia. E ela foi aplicada, né? Já na vigência da Constituição de 88.
A abertura política também representou o fim do bipartidarismo, só havia 2 partidos na época, e com a abertura política foi possível ampliar o espectro político e começaram as eleições diretas estaduais. Em 1982 foram realizadas eleições diretas para os estados. Para o âmbito do presidente ainda não, ainda era uma eleição indireta. E exatamente por isso, porque o presidente era eleito de forma indireta, que foi proposta uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 5, a PEC, a gente já falou sobre PEC, o que é PEC, né? É uma proposta de emenda constitucional. Então foi apresentado a proposta de emenda constitucional número 5, no ano de 1983, pelo deputado Dante de Oliveira. É uma emenda que ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira, que o que ela propunha, essa emenda? Qual era a intenção dela? Era criar eleições diretas para presidente da República, né? E aí foi feita uma mobilização nacional muito significativa, a proposta da emenda ganhou adesão do público, adesão da sociedade brasileira, em grandes movimentações, em grandes manifestações pelo país afora. Nada obstante isso, a emenda foi rejeitada. Apesar de todo esse movimento, a o colégio, eleitoral, acabou, o Congresso, na verdade, acabou rejeitando essa proposta de emenda constitucional, mas a movimentação na sociedade brasileira foi tão intensa, foi tão marcante, que, o colégio eleitoral parou e não elegeu mais o presidente militar, passou a eleger um presidente civil, né, depois de 20 anos de presidentes militares, devido àquela conotação social, passou-se a eleger um presidente civil. E o presidente civil que foi eleito foi Tancredo Neves. Tancredo Neves é eleito presidente e, prometia instaurar uma nova república. Só que ele não conseguiu tomar posse, ele adoeceu, entre a eleição e a posse ele adoeceu, e quem tomou posse foi o vice, o José Sarney. Havia até uma discussão jurídica se ele poderia tomar posse como vice, porque ele só seria vice após a posse do Tancredo Neves, e o Tancredo Neves não conseguiu chegar até a data da posse, ele faleceu, e mesmo com essa discussão jurídica, se o vice poderia ser vice ainda, né, mesmo se o presidente não tivesse tomado posse, mas no fim das contas, por toda essa situação, dessa conjuntura social e política, o vice-presidente tomou posse como presidente da República, o José Sarney, e um dos primeiros atos que ele demandou foi instituir uma comissão de estudos constitucionais para aprovar uma nova Constituição, porque mudou o regime, é a transição agora para a democracia. Então, sempre que muda o regime, temos que fazer uma nova Constituição. E aí foi instaurada a Assembleia Nacional Constituinte, da Constituição de 88, foi convocada essa Assembleia através da Emenda Constitucional número 26 de 1985. Teve, a gente até falou sobre isso, né, teve as eleições, as pessoas que se candidataram para ser os constituintes, e, o processo constituinte tomaram posse, foram trabalhar na Assembleia Constituinte para elaborar a nova Constituição, que é essa atual, de 1988. A Assembleia Constituinte era dividida em 24 subcomissões, em 8 comissões, e elaboraram vários projetos, anteprojetos parciais, e no final desse trabalho todo, dessa Assembleia Nacional Constituinte, foi promulgada, em 5 de outubro de 88, a Constituição atual que nós temos agora, é a Constituição de 1988. Com um manancial de direitos, um manancial de proibições, proibição da censura,
de proibição, de vedação de liberdade de expressão, uma profusão de direitos e garantias fundamentais, visto que nós tínhamos vindo de períodos de instabilidade, em que direitos fundamentais, você imagina, o habeas corpus, que é um direito mais fundamental do que um habeas corpus, o direito de não ser preso ilegalmente, foi suprimido. Então nós tínhamos que ter uma resposta, um efeito, basicamente um efeito rebote, foi uma resposta exacerbada para aquela circunstância social e política que nós vivemos, né, nesse estudo dessas constituições. Então é isso, gente, nós chegamos agora na nossa Constituição de 88, de 5 de outubro de 88, carregada de proteções constitucionais, carregadas de vedação de prisão, porque a prisão era, via de regra, utilizada sem critério, proibição de tortura, proibição de provas ilícitas e uma série de garantias do cidadão para evitar novas violações a direitos, tá bom? Então foi esse o nossa retrospectiva histórica das nossas constituições, e na próxima aula a gente continua com a Constituição de 88, tá bom? Agora fica mais compreensível entender por que que ela é tão pródiga em garantir direitos fundamentais. Espero ter conseguido atingir esse objetivo, né, para que vocês entendam porque ela é tão carregada de direitos. Porque muita gente fala, né: "Não, a justiça prende, como é? A polícia prende, a justiça solta", né. É porque a Constituição estabelece, a vedação da prisão, proibição de prisão ilegal, e é uma série de outros mecanismos, e a gente precisa obedecer. É a nossa Constituição, a nossa lei maior, né. Então, muitas das vezes, a polícia prende, porque tem que prender, e como vocês leram lá, o flagrante delito, a autoridade policial é obrigada a prender, e a justiça solta quando tem que soltar, porque a Constituição diz que as pessoas devem aguardar o processo em liberdade, né. É isso aí, né. Maravilha, professor, muito boa aula. Tá bom, obrigado. Então na próxima aula a gente se encontra, tá bom? Boa noite aí para todo Boa mundo, noite, até mais. professor, muito Boa obrigada. noite, professor. Até mais. Boa noite, professor. Oi.